filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao Evangeliza Show. O primeiro olhar de Deus em nós. Essa música que faz parte, faça-me crer, tem a ver com o tema de hoje, meditação cristã. Um recurso que é milenar na igreja, faz parte da nossa espiritualidade. O mundo nos quer em produção, Deus nos quer em oração. O mundo nos quer produzindo, Deus nos quer sendo. Como está a tua vida? Corrida? Estamos sendo demais a Marta da história, esquecendo de ser a Maria aos pés de Jesus? Por isso, tanto desequilíbrio interno. O tema de hoje, meditação, que os monges sabem fazer muito bem, e a meditação que nos ajuda a rezar bem. Por que nós temos problemas com distração? Por que temos dificuldade de nos recolher, de silenciar? Por que sempre o barulho? Porque não silenciamos e calamos o nosso interior. Damos muito ouvido à voz do mundo e muito pouco à voz de Deus. Nossa convidada, Lana Maier, psicóloga corporal. A frase orante de hoje: Senhor, preencha-nos com os seus ensinamentos. Senhor, preencha-nos com os seus ensinamentos. Não podemos ser casa vazia, não podemos ser lata vazia, não podemos pensar no produzir, mas no ser. Somos aquilo que Deus fala em nós. Por isso, tudo isso na presença de Jesus. Senhor, ensinai-me a viver na tua presença. Senhor, ensinai-me a viver na tua presença. Reportagens, mas já no começo, como está a tua vida interior? Como está a tua ansiedade, as suas inquietações? Vamos buscar o equilíbrio em Jesus Cristo? Sejam bem-vindos às caravanas Encarnação Paraguai, Cândido de Abreu, Ribeirão Pinhal, Foz do Iguaçu, Santos, Sete Lagoas, Joaçaba, Curitiba, região metropolitana e o Brasil que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos. Evangeliza Show já começou. Bem-vinda, psicóloga Lana Maier, ela que é formada especialista em psicologia corporal. Um prazer. Obrigada, padre. Prazer estar aqui com você. Obrigado. E com o seu público também. Bom, hoje o tema é meditação. E eu tenho falado que a meditação é milenar. E eu pergunto para a senhora, que é especialista em psicologia corporal, o que é meditar? Meditar é um caminho para dentro. Meditar é estar... Um caminho para dentro. Para dentro. É acalmar as emoções, é convidar a nossa mente a parar as ondas mentais. Daquela sinapse louca que acontece. Isso, exatamente. Então eu estou certo quando eu digo que alguém chega na igreja esbaforido, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa, né? Chega na hora do sinal da cruz e quer rezar. Não dá, né? Não dá. A hora que o padre está dando a bênção final, já é Deus alcance lá no estacionamento. Não rezou nada. Não rezou nada. Tá aí, gente, olha, eu não vou perguntar a sua religião, mas eu quero dizer, uma especialista em psicologia corporal dizendo como fazer esse caminho para dentro, esse caminho de acalmar a mente. Porque a grande queixa que eu tenho é que as pessoas se distraem. O que é distração? É essa mente acelerada. Acelerada. Né? Uma mente acelerada, ela não consegue parar. Então, na medida em que as informações vão nos chegando de fora, as informações sempre vêm de fora ao nosso cérebro. Nesse momento em que nós estamos distraídos, confusos, com as emoções aceleradas, nossa mente se distrai o tempo todo. Né? E isso causa uma confusão emocional, uma confusão mental, inclusive. Né? A meditação é restrita à religião? Não. Não? Nós estamos falando de yoga, estamos falando da meditação da igreja, mas não é algo só da religião. Não e sim. Não e sim, tá bom. Um pouco difícil, né, padre Reginaldo? Na verdade é assim, o que nós precisamos pensar? Religião vem do latim, religare, que nos leva a Deus. Certo. Por isso, muito bem você falou que a meditação
ela é histórica. É milenar, é verdade. Milenar. Bem, nesse momento em que nós fazemos esse caminho de interiorização, nós estamos em contato com Deus. Então, por isso é sim e não. Por quê? Porque ela não é religião. Meditar não é religião. Mas meditar nos leva a nos religar. Muito ao bem, caminho uma salva de para palmas. dentro. Isso tem tudo a ver com Santo Agostinho. Santo Agostinho diz isso, é o encontro consigo mesmo. E quem é que encontramos dentro de nós? Deus, aceitemos ou não. A não meditação leva ao desequilíbrio. Exatamente. Uma mente acelerada, volto a dizer, é uma mente em conflito, distraída, desconcentrada e confusa emocionalmente. Ah, meu Jesus amado, cadê as palmas para essa mulher, gente? Tudo que eu tinha preparado para falar, a senhora falou. Que maravilha. E nós não combinamos. Não né? combinamos, não tivemos tempo hábil para isso. Gente, você percebe quando a pessoa reclama, eu sou muito distraído, mas não é só distração, desfocado. Desfocado. Uma pessoa que tem dificuldade de focar suas energias. Por exemplo, a pessoa chega na igreja. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, doutora. Eu, por exemplo, chego numa igreja, tem aquela história. Vai visitar uma igreja, faz 3 pedidos e Deus atende. Quem já escutou isso? Diga eu. Eu também. Só que a gente chega na igreja, se eu chego numa igreja estranha, eu vou rezar, não dá certo. Eu fui na Catedral da Sé a primeira vez, e eu queria ver um painel, e falei, não, primeiro eu vou cumprimentar o dono da casa. Fui rezar, rezei nada. Enquanto eu não fui matar a curiosidade, eu digo assim, primeiro, mate a sua curiosidade. Seja curioso, olha para tudo. Eu geralmente olho as coisas feias, coisas bonitas, aquelas flores de plástico que ninguém gosta, Jesus gosta de coisa viva. Olha a teia de aranha. Depois a gente reza, porque senão não tem mortificação nos sentidos, não é? Exatamente isso. E o mundo aqui fora, ele nos convoca o tempo todo para olhar para fora, né? Exato. Então a gente fica observando as flores e observando as imagens e esquece de observar o que acontece da imagem para dentro. Quando contemplamos uma imagem de Jesus, quando contemplamos a imagem de um santo, olhamos para a imagem, mas o que é que ela nos revela lá dentro? Então, isso é meditação. Perguntas que eu vou deixar no ar ainda. Como existe ambiente que é adequado para rezar, para meditar? Existem posições adequadas? São perguntas que vão ficar para o próximo bloco, que está correndo o tempo. E ainda, como a senhora orienta para enfrentar e exercitar a meditação? Lana, eu vejo, todos nós queremos rezar, mas muitas vezes nós vamos rezar um terço, a gente se distrai. A gente vai rezar, a gente se distrai. Existem lugares adequados para a oração? E outros menos adequados? Com certeza. Poderia citar alguns? Eu acredito que um lugar barulhento, um lugar onde o telefone vai tocar, o celular não foi desligado, ou num ambiente onde ele não está harmonioso. Certo. É um ambiente harmonioso. Pode ser em casa mesmo. Pode ser. Então desliga a televisão, desliga o telefone. Dicas, gente, olha as dicas. Desliga o celular. Não dá para ficar com o WhatsApp ligado, né? Não dá. Senhor, eu quero me colocar na tua... Quem ligou? Não dá, né, gente? Aí não reza. É igual uma senhora, gente, é fato verídico. Uma senhora disse para mim, eu rezo 5 terços. Eu disse para ela, parabéns. Quando que a senhora reza? Entre um capítulo e outro da novela. Eu falei, meu Jesus amado, que qualidade de reza é essa? É difícil assim, né? Exatamente. Tá, então a senhora falou lugar harmonioso. Isso. Não barulhento. Não barulhento. De preferência que seja um lugar confortável. Se a pessoa optar por sentar-se no chão, né? Tá. Que ela tenha um momento onde o corpo dela fique em paz. Porque se o corpo dela ficar sofrendo, ela não vai meditar mesmo. Postura, nós vamos ver com as monjas beneditinas, elas não puderam vir aqui por uma questão de não ter permissão de sair do mosteiro. Mas nós fomos, a nossa equipe foi lá, e eu gostaria que a senhora comentasse.
E eu vou deixar para fazer o exercício, só quero cantar um pedacinho que nós vamos levar para a bênção com o Santíssimo. E na presença de Jesus nós vamos fazer uma experiência de meditação em Cristo. Você está disposto? Quem está disposto a fazer uma experiência de meditação? Mas vai ser com essa música. Meu abraço, Padre Zezinho. Meu Espírito está, meu Espírito está em sintonia com meu Deus. Você sabe por que eu gosto dessa música? Eu falo pelo rádio e todo mundo pode continuar ali um fundinho, porque no rádio é assim, você tem que estar com o daimon, com o botão no lugar certo, um pouquinho menos, um pouquinho mais, parece uma caixa de abelha, ainda mais AM, não é verdade? Tem tudo a ver se está em sintonia, não é, doutora? Pode comentar. Exatamente, esse momento em que você desintoniza, né? Dá um ruído. E o que é esse ruído? O ruído é o barulho, o ruído é a distração mental, o ruído são as preocupações. Uma pessoa que tem excesso de preocupações, de atenções para fora, com negócios, com trabalho, ela tem mais dificuldade de aquietar a mente. Então eu vou fazer o papel de quem está querendo rezar. A senhora vai ser a minha tutora. Pode continuar, ministério. Eu vou me colocar em oração, e as pessoas estão colocando em oração porque tem alguém doente. Vem esse pensamento da doença. O que ela faz com o pensamento, doutora? Isso, nesse momento não adianta querer brigar com esse pensamento. Não dá para brigar. Não briga com isso, porque esse pensamento está aí, ele tem uma forma, tem a pessoa, tem a doença, está aí dentro da mente. E o que faz com isso? Aí respira. Opa, respira. É aí que a parte biológica da nossa vida nos ajuda, nosso corpo nos ajuda a acalmar esse pensamento, porque não resolve você ficar com ele, com a pessoa e com a doença aí dentro. Você vai precisar acalmar isso e jogar nas mãos de Deus. Exato. Então esse é o nosso ensinamento. Nós estamos cantando isso. Nesse momento você respira e solta o pensamento. Então entrega na mão de Deus. Vamos juntos. Alguém aqui está com alguém? Doutora, fica em pé, por favor. Mais ralentando. Vem comigo. Alguém aqui está rezando por uma pessoa doente? Tá. Então, por favor, doutora. Então, a pessoa se põe em oração e vem aquela doença. Então, ela não briga. Não é que ela diz, foge, sai pensamento. Não tem como sair. Não tem como sair, porque é um pensamento que tem imagem. E quando a imagem entra no nosso cérebro, quando nós elevamos nossa imagem a Jesus, Jesus entra nessa imagem. Então aí você coloca aquele doente e diz, eu te entrego, é isso? Isso, eu te entrego nas mãos de Deus, eu te entrego nas mãos do Pai. Aí a pessoa, por exemplo, brigou. Dá para baixar o barraco dentro de casa. Ela está com uma ira dentro dela. E ela fala, não, eu vou rezar. Como é que ela vai? Ela começa respirando novamente. A respiração é importante. A respiração é fundamental. A respiração abaixa nosso nível neurosensorial. Nosso cérebro trabalha mais que a velocidade da luz. Certo. De tão rápido que trabalha. Então, quando nós respiramos e descemos o diafragma, né, abdominal. Favor, mostra, porque eu posso respirar assim. Que também não vai ajudar, porque essa respiração é uma respiração ansiosa. Tá. Essa aqui em cima. Então nós vamos ter que descer, e um exercício muito bom é colocar a nossa mão na barriga. Vamos, gente, vamos. Cruza as pernas, minha filha, assim você não reza não. Aí você respira mais embaixo, né? Eu tô certo em falar que essa história de ficar braço cruzado não reza? Perfeito. Por que não, professora, doutora? Porque você quebra essa energia da coluna senhora, vertebral. Dá licença, segura o microfone para mim. A igreja pede para a gente rezar assim, ó. Ou assim. Nunca assim. Não é verdade? A igreja ensina a posição, joelhos, estar de joelhos, estar sentado, estar com a mão posta, estar com a mão em intercessão. Nunca você viu cruze os braços. O povo tudo com o braço cruzado. Você não reza assim, minha filha. Até porque, Padre Reginaldo,
Nosso coração está aqui. Se eu cruzo meus braços, eu fecho meu coração. E ele não pode entrar, né? O amor não pode entrar num braço cruzado. Então a respiração, voltando ao assunto que eu cortei. Então você vai respirar, descendo a respiração um pouco mais abaixo no abdômen e vai de baixo para cima. De baixo para cima. A respiração faz uma curva no nosso corpo. Vocês já observaram os bebezinhos? Acredito que tem muitas mães aqui em casa também. Os bebezinhos, eles respiram no abdômen. Eles não respiram porque eles não têm ansiedade. Verdade. Né? Sidney, parece que nós estamos dando aula de canto. Sim, com certeza. Exatamente. Os cantores sabem bem disso, não é? A minha fono diz assim: você quer respirar direito? Deita. A hora que você deitar, põe a mão na barriga, que naturalmente você vai na respiração mais correta. Isso, exatamente. Eu queria que a senhora comentasse essa matéria que foi feita. Veja. A meditação católica busca no silêncio a condição necessária para que a mente e o coração entrem em sintonia com o Pai. As monjas beneditinas do Mosteiro do Encontro praticam diariamente, durante várias horas, essa verdadeira experiência de oração, repetindo um exemplo milenar transmitido pelo próprio São Bento. Para atingir o crescimento espiritual, através da oração, o primeiro passo é a concentração. É um costume que vem da igreja desde os primeiros séculos, quando os monges, o povo cristão, já meditava a palavra de Deus, para que essa palavra nos encha, não é? Então, por isso que a gente repete, vocês viram lá, repete-se várias vezes, tranquilamente, para que a palavra possa entrar. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo em nossas vidas. Como todo exercício, a meditação requer prática diária. O banquinho serve de apoio para que o corpo possa enfrentar as horas de aprofundamento da fé, mantendo afastados o cansaço e as dores físicas que poderiam atrapalhar a concentração. Os banquinhos, ele está numa posição não tão como se a gente estivesse no sofá, estava bem agradável, né? Nem como a gente estivesse de joelho, mas está numa posição intermediária que você pode ficar reta e pode rezar tranquilamente. A música também tem seu espaço para trazer a força do Espírito Santo durante esse momento tão especial de louvor. Tem um momento onde nós fazemos a oração e a partir daí vai surgindo um canto, uma antífona, uma mantra. Então ela vai, como dizer, é a palavra de Deus feita música que vai enchendo nossos corações. Que angelical, né? Sobre essa meditação, é uma prática que os monges fazem, os freis, mais das ordens antigas. Eu fui carmelita, fiz muito. O que a senhora tem a dizer sobre essa meditação? Bem, a meditação, como você mesmo disse, ela é milenar. Então, a ideia da meditação no banquinho, ela também faz parte da prática da yoga, da meditação também. Eu queria convidar, David, faz favor. Acho que você nunca sentou num banquinho. E enquanto isso, canta para mim aquela antífona. Você põe aqui, ó. Primeiro você. Isso. Ah, você já foi em mosteiro, pelo jeito. Isso, fica aí. De Deus. Uma frase como essa, a senhora pode me ajudar. É pegar uma frase bíblica. Isso. Então esse banquinho, inclusive na última mudança minha que sumiu, eu tinha um. Me ajudava muito. Porque é uma posição que você não cansa, não dói tanto. E como meditar? Por exemplo, pega uma frase e vai repetindo. E vai repetindo. Por exemplo, nós estamos cantando: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E você vai repetindo e vai repetindo. Essa posição do banquinho, Padre Reginaldo, ela contribui para deixar a nossa coluna ereta. Aqui, como a senhora disse que era flor de lótus. Exatamente. O que faz com que o sistema nervoso central comece a acalmar.
Porque a posição da coluna torta, ou quando estamos no trabalho, ou cantando, ou fazendo coisas, nossa coluna não está ereta. Certo. Nesse momento, da posição que ele está, né, do banquinho, a respiração também pode baixar e começa a acalmar. E todo o sistema nervoso central e periférico também vão fazer um trabalho para acalmar nosso cérebro. Acalmando nosso cérebro através da respiração, a mente fica mais calma. E aí os pensamentos começam a se soltar. Porque a ideia é a seguinte: quando você exemplificou com a pessoa doente, que vem na mente da pessoa, se você fica com ela agarrado, fixa, né? Fica grudado. E você não tem que carregar o que é do outro, né? E gente, nem... presta atenção, são coisas importantes, são palavras que não devem ser perdidas. Não se fixar e não carregar o que é do outro. Você está escutando? Quem tem problemas em casa? Quem tem problemas? Gente, todos nós. Todos nós. Então, eu vou repetir a frase que ela disse, por gentileza, senhora. Isso. Não carregar aquilo que é do outro. Embora você queira ajudar, faça uma meditação, ore, pense na pessoa, mas solte a vida dela para que ela também se responsabilize e cuide da vida dela. Amém. Eu não estou deixando de ser de castigo, meu irmão. Já vou falar com você. Enquanto isso, eu vou conversar com a senhora. Deixa ele ali. Lana. Não estou deixando no milho. Não tem milho aqui embaixo, né, David? Nosso querubim. Lana, posso te chamar assim, né? Lana. Por favor. Você estava falando sobre meditação. Qual o tempo mínimo para uma meditação? Porque essa é uma outra questão, né? É difícil você meditar rapidamente. Qual o tempo mínimo? Bem, para o iniciante, 15 minutos é quase um dia inteiro. Certo. Porque a mente não para, né? Então, 15 minutos seria assim um princípio para o principiante. Certo. Ele vai chegar na casa dele, vai encontrar um lugar calmo, de preferência, não faça no início de forma deitado, porque o sono vai chegar rapidinho e você vai perder então a meditação em si. Tá. Então, de preferência, uma postura sentada, desliga-se tudo e um início de 15 minutos é bom. Agora, claro, né, Padre Reginaldo, na medida em que você vai praticando e tudo, meditação é um exercício de disciplina. Certo. Isso Santa Teresa dizia muito. Exatamente. Disciplinar. Então, todos os dias. É importante ter horário marcado? É importante estabelecer um horário? No início é fundamental. Porque senão a mente, ela arruma várias coisas. A novela, lavar louça, arrumar a casa, trabalhar. E ela não vai deixar você parar. Então, por isso, estabeleça um momento que já seja adequado no seu dia, para que você possa parar aqueles 15 minutos em silêncio. Em silêncio. Você vai dizer, mas eu queria rezar o terço. Posso dar um conselho? Nessa hora não. Não. Eu quero ler um livro. Não. Não. Vou ler a Bíblia. Não. Você pode pegar a Bíblia, pegar uma frase. Isso. Mas gente, por favor, não substitua. Meditação é não fazer nada. Literalmente. Eu quero bater nessa tecla, porque a pessoa diz, eu vou otimizar o tempo da meditação, não vou perder 15 minutos. Estou falando ali, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que a gente quer pôr uma leitura espiritual. Também não. É hora de esvaziar, de deixar. Soltar o trabalho. Eu sempre chamo de desligar os botões externos. Eu desligo o botão do trabalho, eu desligo o botão do meu chefe, desligo o botão do marido, da esposa, e agora eu vou ficar comigo. Certo. Né? Para que esse Deus maravilhoso, realmente entre aqui dentro, né, Padre Reginaldo? Muito bem. David, vou perguntar para você, é uma posição confortável? Bem tranquilo, fico aqui mais um tempo. Tá certo, obrigado, irmão. Gente, e é tão simples, obrigado, viu, David?
Ó, é tão simples de fazer. Vou colocar aqui, os câmeras dão um jeito ali. É um banquinho com uma leve curvatura. Se você tem uma almofada, a almofada não é bom, ela adormece os pés. Eu já tentei fazer. Mas um banquinho disso aqui é fácil de fazer. E não é o banquinho em si, né? Não. O banquinho é um instrumento, não é porque tem ou não tem um banquinho que você vai deixar de rezar. Mas, olha, doutora Lana, eu queria convidá-la para vir mais vezes, porque muito obrigada. Foi maravilhoso, não foi? E que isso, o grande objetivo disto é que nós rezemos melhor. Isso. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos para a presença do Santíssimo. Nós vamos tentar fazer tudo isso. Inclusive, se a senhora quiser, eu a convidaria a ficar com o ministério, até nos ajudando. Se a senhora vê que eu estiver conduzindo, interagir conosco, para levar as pessoas a rezar diante de Jesus. Que às vezes nós achamos que rezar é falar, chega a espumar a boca. Só que a gente fala com Deus e Deus não consegue falar conosco. Ele fala, peraí, calma, eu tenho algo para falar. A gente não dá tempo. Eu queria contar uma historinha dos monges, que nos ajuda a entender o que significa soltar e deixar o que é do outro com o outro. Porque se a gente não aprende essa regrinha, a nossa mente fica se ocupando com várias coisas. Com dinheiro, com problemas, com várias coisas. Então, 2 monges tinham uma tarefa de caminhar de um monastério a outro. E nesse período, que era longo, os 2 em silêncio, né, cada um com o seu silêncio e com a sua meditação. Choveu por um período, eles se acalmaram lá no lugar, até que chegaram num vilarejo e uma jovem precisava atravessar a lama da água que caiu com a chuva. Um dos monges viu o sofrimento da jovem com seu vestido longo, né? Imagine lá naquele tempo dos monges. Então ele foi prontamente, ergueu a jovem nos braços, atravessou ele com os pés na lama e deixou a jovem do outro lado. E continuaram o caminho. Chegando no monastério, onde eles tinham destino, o monge ao lado, incomodado, disse a ele: monges não devem carregar jovens ao colo. E o que o monge respondeu: eu já a deixei lá no lamaçal, por que você ainda está carregando ela? Puxa vida! Muito obrigado. Gente, não terminou. Obrigado pela sua presença. E ela vai estar conosco na presença de Jesus Eucarístico. Agora nós vamos exercitar tudo isso que falamos na presença daquele que é Jesus Cristo. Nós voltamos já, volte comigo. Espírito está